Oitavo episódio da primeira temporada. Eu sou o Gustavo Chacu e esse é o especialista em fotomontagem. Aqui você aprende tudo o que você precisa para sair do zero e se tornar especialista em fotomontagem. E o tema de hoje é como se preparar para começar na fotomontagem. Se liga no episódio de hoje. Hoje você vai aprender quais são os fatores psicológicos que você deve se preparar psicologicamente, como é que você deve estar preparado para começar na fotomontagem, ideias e conceitos também, o que você deve levar em consideração na hora de começar na fotomontagem. É quase que uma preparação, né? Como se você fosse entrar numa academia. E aí você vai lá, passa por um especialista para dar uma olhada como é que está o coração, dizer como é que você está preparado, para saber o que você vai poder fazer, como é que você pode começar os exercícios. E aqui na fotomontagem não é diferente. Você precisa primeiro ter essa noção do que você vai fazer, como é que você vai fazer para você poder seguir um caminho e não se perder no meio do caminho, né? Que acontece com muita gente. Você acaba entrando com muita vontade de fazer, com aquela expectativa de que vai começar a fazer e daqui a pouco passa, sei lá, uma semana, 15 dias, você já está desistindo, já acha que não é para você. Então você precisa de uma preparação e é isso que a gente vai ver hoje na aula de hoje. Na aula de hoje você não vai aprender nada místico, nada mágico, nenhuma palavra mágica, nem nada desse gênero. Você vai aprender coisas que você realmente pode aplicar no seu dia a dia. É interessante você aplicar no seu aprendizado de fotomontagem e que vão conseguir te levar do ponto A ao ponto B, tá? O ponto A é o desconhecimento da fotomontagem, o ponto B é o conhecimento da fotomontagem e você praticando aquilo de forma a evoluir cada vez mais. Então, é um passo a passo que qualquer um que realmente queira aprender fotomontagem consegue dar. É claro que assim, existe uma inércia que você tem que quebrar. Você não aprende fotomontagem, você não está aprendendo fotomontagem, então você tem uma inércia do conhecimento, do que precisa ser feito. Você precisa quebrar essa inércia, ter a vontade realmente de chegar a criar suas fotomontagens, de criar os seus cenários, de criar um universo novo, de contar uma história para alguém, ou falar a respeito da sua vida, ou ter um assunto para falar, ou criar alguma coisa para amigos, para outras pessoas que têm redes sociais. Às vezes as pessoas querem uma fotomontagem, então, enfim. Qualquer que seja a sua vontade aí, você precisa quebrar a inércia e começar a praticar. E é isso que a gente vai começar a ver aqui. Como é que você começa a praticar, o que você precisa desenvolver em você antes mesmo de você sentar. Porque geralmente as pessoas acham que aprender fotomontagem é sentar ali e começar. Não, você precisa ter uma preparação para você entender o que vai acontecer, quais vão ser as dificuldades, quais vão ser as facilidades, para você, quando aquilo acontecer, você conseguir saber, não, o Gustavo falou isso. Não, isso aqui acontece, isso é natural. Então vou dar o próximo passo. Então a aula de hoje vai ser assim, não tem nada de mágico, nada de místico, é uma coisa que você, se você colocar na cabeça, se realmente a sua vontade é aprender fotomontagem, você vai conseguir com facilidade. Por que a aula de hoje é importante? Porque nela você vai aprender a base, né? Toda casa, ela tem uma fundação, né? Ela tem a parte ali onde vai segurar as paredes, onde o teto, onde tudo vai ficar seguro. Então você precisa disso também na fotomontagem, você precisa de uma base. E é isso, exatamente a aula de hoje, ela é importante por isso, porque ela vai dar essa base, a base de o que você precisa saber o que você vai enfrentar, o que você vai sentir, como é que você vai lidar com aquilo. Então você tem uma base ali que vai conseguir te dar esse movimento que você precisa, né? Para começar no estudo de fotomontagem. Qual é o jeito errado de executar o tema da aula de hoje? Você acreditar que você é uma pessoa muito diferente das outras e que o seu problema é diferente dos outros, que, sabe, existe é claro que assim, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas peculiaridades, mas em relação a conhecimento, a aquisição de conhecimento, existem algumas coisas que são muito basilares, né? Existe base para aquilo ali, né? Então, por exemplo, quando você vai aprender a escrever, você tem que aprender a segurar o lápis primeiro, né? A primeira coisa que você vai aprender é segurar o lápis, né? E é uma coisa que assim é tão inconsciente que não existe, né? Quando você vai aprender a escrever e tal, você não aprende a segurar um lápis, mas você já de ver, você já consegue aprender. Então aquela é a base. Então se, por exemplo, chegasse aqui um extraterrestre e eu pedisse para ele escrever e apontasse para um lápis, ele não ia entender nada, ele não ia saber como é que usa aquilo, né? Porque ele nunca teve acesso àquilo. Então a gente tem acesso desde pequeno, né? A gente já segura a caneta, já vê outros adultos fazendo e rabisca ali. Então já é uma coisa que tá tão enraizada no nosso desenvolvimento que a gente nem se dá conta que a gente aprendeu a segurar uma caneta, um lápis, entendeu que aquela ponta que tem a pontinha mais fina é a ponta que vai sair a tinta ou que vai sair o grafite, vai ficar marcado, enfim. Esses entendimentos a gente não para pensar em relação a isso. Por quê? Porque é uma coisa que é espontânea, começa na infância.
Agora, para um rei extraterrestre ia ser difícil dele entender, né? Pega isso aí e escreve, né? Por mais que ele entendesse que eu falava, mas como é que escreve? O que é isso? O que é escrever, né? Então tem toda essa dificuldade. Agora, a fotomontagem tem a mesma coisa. Existem coisas ali que você precisa ter conhecimento para que a sua fotomontagem se desenvolva, você não se perca, né? Não se perda no caminho, né? Para você não se perder no caminho. Então é muito importante você entender que o jeito errado de você tentar fazer isso é não ter essa base, né? Você não garantir que essa base está ali. Então, eu quero que você aprenda fotomontagem, diferente da forma como eu aprendi. Na época que eu aprendi fotomontagem, não existia cursos, não existia técnicas. Então você tinha que aprender por orelhada, né? Você acertava e errava, e isso exigia muito da pessoa que queria aprender, porque uma coisa é você aprender com um direcionamento, outra coisa é você aprender sem saber até para que direção você está indo, totalmente aleatório, né? Então isso requer uma vontade maior, uma gana maior e quase que um desejo incansável, né, de acertar aquilo. Muitas pessoas conseguem fazer isso, só que algumas pessoas não. Então, o que eu quero apresentar para você é isso, é dar uma base onde até mesmo aquela pessoa que teria mais dificuldade de se desenvolver na fotomontagem, por ter essa base, ela vai conseguir dar o passo seguinte. Então, o jeito errado é você não preparar essa base antes de começar a fotomontagem. Não se preparar antes de sentar até para ver uma aula, antes de sentar para poder começar a criar uma fotomontagem. Então, você precisa dessas bases, que é o que vai dar o alicerce para você começar realmente na fotomontagem. Já o jeito certo de você executar a aula de hoje é você preparar essa base, ter isso muito bem interiorizado dentro de você, né? Ser interiorizado é dentro de você, né? Mas ter isso dentro de você, esse entendimento de que você precisa dessa base, você perseguir esse conhecimento básico, né? Geralmente a gente quer sempre já começar a fazer as coisas, praticar, só que na fotomontagem não funciona assim. Pelo menos para a maioria das pessoas, porque se a gente tenta fazer dessa forma, vai rolar uma frustração. Você não vai conseguir criar de acordo com a expectativa que você tem. A nossa expectativa é sempre muito alta, que a gente vai, né, a gente vê fazendo, isso aqui é fácil de fazer. A gente acha que é simples, que é fácil, só que quando você vai lidar realmente ali com a criação, a coisa muda de figura, a frustração começa a tomar conta, o pânico, né, de ser julgado, será que vão falar de mim? Então, existe toda uma série de coisas que você tem que se preparar para você conseguir lidar com isso e evoluir dentro da fotomontagem. Então, a forma certa é você preparar uma boa base, saber onde é que você quer chegar, para que você comece dali realmente a aprender fotomontagem como deve ser, de forma correta. Depois de aprender o tema de hoje, você vai conseguir entender aonde você está, aonde você quer chegar, e você vai conseguir lidar com toda a problemática que vem no caminho, né? Não é um caminho linear, é um caminho que sobe, desce, frustração, medo, não funcionou, o telefone, o computador travou, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu não consigo fazer aquilo, a imagem não ficou tão legal, alguém falou mal dessa imagem que eu fiz. Então, quer dizer, são altos e baixos o tempo todo. Então, no final da aula de hoje você vai conseguir lidar com isso, com essa situação, não só com essa, mas com todas as situações que te levam do ponto A até o ponto B, e o mais importante que é aqui, é o começo, é o start. No caso, você está antes do ponto A, o ponto A é o ponto inicial. Então, do ponto zero até, botar zero, né? Estou botando número com letra, mas vamos botar do ponto -1, né? Menos A. Vamos botar do ponto zero para A. Existem coisas que você precisa se preparar para quando chegar em A, né? Para começar A, no caso. Então, você vai ter essa base, e essa base é a base que vai te dar o impulso para você chegar em B, né? Que é aprender realmente fotomontagem, começar as suas criações e evoluir dentro da fotomontagem, sem desanimar, sem frustração. É claro que vai rolar um pouco de medo, frustração, mas na aula de hoje você vai aprender como é que você vai lidar com toda esse universo de sensações, de situações que vão acontecer com você
no seu aprendizado de fotomontagem. Eu estou trazendo muito da minha bagagem, do que eu aprendi, e eu posso dizer que foi muito rico, porque eu aprendi quando não tinha ninguém ensinando, então, quer dizer, era mais complicado, como eu já tinha dito, era um processo mais complexo, porque você tinha que adivinhar, né, quais seriam as coisas que você deveria aprender, o que você deveria aprender, o que aprende primeiro, porque tem passos, né? Se você vai pular de paraquedas, a primeira coisa que você tem que fazer é entender, sei lá, sobre a altura, talvez, né? Qual a altura que você deve pular, qual uma altura mínima que você tem, mínima que você tem para puxar o paraquedas. Então, tudo isso você tem que saber antes de você pular, né? Você não entra no avião e pula e depois você vê o que vai acontecer, não. Você tem um monte de coisas que você tem que saber antes de dar o pulo. Então, é a mesma coisa aqui na fotomontagem. E então, no final da aula de hoje, você vai estar sobre o controle de dar os seus passos, tá? Vai ser uma parada bem diferente, vai ser um lance diferente do que acontece na maioria das aulas, né? Porque você vai ter o domínio ali e você vai entender. Muitas coisas às vezes acontecem com a gente, né, em cursos, aprendizados, porque a gente não é preparado para entender e lidar com as situações que vão surgir no caminho do curso, né? Geralmente você só é apresentado a memorizar as coisas e praticar e pronto. Não tem uma preparação ali, porque o lado psicológico também conta muito, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu passei por muito isso de ponto psicológico. Pô, será que eu posto essa imagem que eu fiz? O que será que vão dizer? Aí você deixa de postar e você fica frustrado porque você criou a imagem, mas não postou. Aí você fica, mas eu vou postar, e fica aquele drama dentro da sua cabeça. Então você, em vez de estar focado em criar, em desenvolver e ir postando, não, você está preso num limbo ali de será que eu posto, o que vão dizer, entendeu? Então, no final da aula de hoje, você vai ter um domínio sobre isso que vai já te dar um caminho bem aberto aí para você começar na fotomontagem de forma certa. Por que no começo a gente acha que ninguém vai gostar das nossas fotomontagens? Por que acontece isso? Existem 3 motivos, tá? O primeiro motivo é porque você ainda não domina, você não sabe onde você está, você não tem noção do que seria a fotomontagem. Você tem uma noção básica, mas você não sabe por onde começar, o que você tem que fazer, então você fica muito perdido, e isso assusta, né? Qualquer pessoa que vai começar uma coisa nova fica assustada porque não sabe, ainda mais se não tem um professor, não sabe para onde ir, né? Não sabe como fazer. É igual, por exemplo, eu fui lutador de kickboxer, né? Faixa preta de kickboxer. Dava aula e tudo. É igual você pegar uma pessoa que nunca lutou kickboxer, que já viu na televisão uma luta ou outra, né, tem uma noção assim de ver, e botar essa pessoa em cima do ringue para lutar com uma pessoa que é uma faixa preta, por exemplo, né? A pessoa vai ficar desesperada, vai dar um monte de medo, né? Porque, tipo, você vai ter medo de tomar um soco e morrer, né? A primeira coisa que a gente imagina é que um soco vai matar, né? Que você vai morrer, né? E pode realmente, um soco realmente pode matar. Mas você vai ficar com muito medo. Então, esse pânico não é só um pânico físico que existe quando você vai entrar numa briga. Esse medo acompanha a gente em tudo que a gente vai fazer. Então, quando você vai aprender uma coisa nova, esse medo vai surgir também, esse pânico vai surgir também. É uma coisa que é natural. Então por isso você tem esse medo, né, de começar a criar, de achar que todo mundo vai falar mal da sua arte. É como se fosse uma defesa, né? A sua defesa, a defesa por exemplo, de você não subir no ringue é não sei lutar, não quero não. Ele é faixa preta, você vai colocar essas desculpas. Da mesma forma você cria essas desculpas quando você vai fazer a fotomontagem. Ninguém vai gostar, eu não sei recortar direito. Você vai criar ali um monte de desculpas para você não começar aquilo ali. Só que no caso da fotomontagem, ou no caso até dos alunos de kickboxing, eu nunca peguei ninguém e falei, você vai lutar com fulano. Não, você vai ensinar o básico. Primeira base, a postura, né? A base, né? Você tem que ter bases firmes para você começar a lutar. Da mesma forma, e a gente está falando de base, né? Por acaso eu puxei um assunto e outro. É a mesma coisa na fotomontagem, você precisa das bases. Se você tem uma boa base, os passos seguintes ficam mais... Não vão ficar assim 100% fácil, mas você já tem uma forma de ancorar aquilo que está acontecendo, você já sabe o que vai acontecer. Então esse é um dos aspectos, né? Você está começando, não sabe o caminho, tem medo, tem vergonha do que vão pensar, ele não sabe fazer, ele não sabe se mover, o soco dele é mal colocado, é toda essa questão, né? Tem um segundo ponto, né? São 3, tem o segundo ponto que é a procrastinação. A gente, né, todo mundo tem esse lance deixa para amanhã, deixa para depois. Então a procrastinação acaba sendo também um fator aí que influencia.
no nosso desenvolvimento. Porque para estudar fotomontagem você precisa sentar, você precisa gastar um tempo ali estudando, precisa gastar um tempo praticando, né? Então são duas coisas que tem que fazer, aprender e praticar. Não adianta só você aprender, se encher de aprendizado. Quando eu souber tudo eu pratico. Não, não funciona assim. Você tem que receber o conhecimento e já colocar aquilo em prática, porque senão a coisa sai da sua cabeça, você não consegue gravar aquilo não fica gravado dentro de você, então você precisa praticar, tá? E além da procrastinação, tem também o fator psicológico, né? Como é uma coisa nova, né? Aquilo vai causar medo em você. Esse medo é um medo psicológico, é uma coisa que está dentro da nossa psique. Então, esse medo, ele faz com que várias coisas no seu organismo se modifiquem. Vai causar alguma confusão química dentro do seu organismo, você não vai conseguir lidar com a situação. Então, você precisa aprender a lidar com essas três coisas, né? Por você estar começando, você tem medo, né? É quase que seria psicológico ter o medo, mas o medo é natural nesse caso, né? Aí você tem a procrastinação e você tem a parte do psique. De repente você já é uma pessoa que sempre teve vergonha de começar alguma coisa, teve vergonha de se expor. Então, essa é a parte psicológica, essa parte sempre vai te acompanhar, ela sempre vai estar com você. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, você tem que saber que isso vai ser natural. Vai ser natural você ter medo de começar, vai ser natural você ter medo de sentar. Só que esse medo, aí a gente vem para o fator psicológico. Esse medo, às vezes, o psicológico, ele engana a gente achando que não é medo, entendeu? Você acha que é outra coisa. Eu não levo jeito para isso. Ninguém na minha família é artista. Então você leva para um lado meio racional, meio do lado psicológico, né? E tem a procrastinação, que é, amanhã eu faço isso, vou deixar para o final de semana. Isso aí é fácil de fazer, depois eu não preciso nem praticar. Então você tem que você tem que ter um alerta com esses três fatores. E é isso que faz com que você tem esse medo, né, de começar, de achar que as pessoas não vão gostar da sua fotomontagem, que a sua arte não vai ficar legal. Então você precisa ter noção disso, entendeu? Isso é normal, isso é natural. Aceita isso como natural, porque só aceitando esses três fatores que você começa a dar o pontapé inicial para você começar a criar suas fotomontagens. Como é que você domina o medo de você começar a criar suas fotomontagens, começar a estudar sobre fotomontagem? Existem os dois fatores, que são o psicológico e a procrastinação, tá? Para o psicológico, é você começar a praticar, começar a se expor. Você tem que entender que você está começando, então quando você colocar uma arte sua para outras pessoas verem, vai ser natural as pessoas acharem que não está legal, porque realmente não vai estar 100%. Nós mesmos vamos cobrar da gente mesmo acaba cobrando da gente, né? Que não ficou legal, que o trabalho não foi interessante, mas você tem que entender que algumas pessoas, assim, é a minoria que vai falar mal. A maioria, às vezes as pessoas da maioria não falam nada, mas vai ter aquele teu amigo que vai falar bem, né? Existe até uma dualidade aí nessa situação, que é o seguinte: algumas pessoas vão falar mal, não sabe fazer nada e não sei o quê. Outros vão falar, nossa, tá maravilhoso. As pessoas mais próximas de você. As duas situações não são legais para quem está começando na fotomontagem. Então, você expor a sua arte para outras pessoas é interessante para você construir uma psicologia forte dentro do aprendizado. Porque vão ter pessoas falando bem e pessoas falando mal. Então você tem que lidar com isso. Então, como é que você lidar com isso? Aceitando, do jeito que eu estou falando. Pessoas vão falar bem, que são próximas de você. Nossa, vão dar um tapinha. Não, tá legal, você está aprendendo, está evoluindo, isso é normal. Vai falar isso, né? E vai ter a pessoa que vai criticar muito. Que coisa horrível, você não leva jeito para isso e tal. Essa é a questão psicológica que você tem que lidar, você tem que entender isso. Então, para você lidar com isso, é só você se expondo. Não existe outra forma de você fazer isso sem se expor. Mesmo que você não se exponha diretamente na rede social, você tem que mostrar isso para outras pessoas. Você precisa de um feedback. É o feedback que vai fazer você ficar confortável para evoluir. Se você começar a criar fotomontagem e esperar você mesmo decidir, não, agora eu estou bem, eu garanto que isso não vai dar problema, porque até hoje eu olho para as minhas artes e eu achava que eu podia fazer melhor. Ou seja, se eu fosse esperar eu evoluir, eu nunca ia fazer fotomontagem então, porque eu ainda estou em evolução. A evolução, ela não é um patamar que você chega, entendeu? É uma coisa constante. Você chegou nesse, agora tem um outro para chegar, e depois tem um outro, e os níveis nunca acabam, você vai cada vez querendo evoluir mais. Então não existe essa de, quando eu chegar no nível tal que eu vou começar a mostrar. Não, você tem que procurar mostrar agora. Recorta imagens de pessoas conhecidas,
pergunta a alguém numa rede social, um amigo, olha, eu queria fazer uma fotomontagem sua, assim, assim, deixa eu fazer, e dá para essa pessoa a imagem. Eu comecei assim, eu pegava amigos meus, eu tenho um sonho, tinha uma amiga minha que falava, eu tenho um sonho de ter asa, eu queria ser um anjo. Aí eu peguei e criei uma imagem dela sendo anjo, né? E era um elefante. Depois eu vou colocar a imagem aqui para você. Eu vou até pegar a imagem aqui agora, porque senão a imagem é essa aqui, tá vendo? Ó? Eu fiz aqui num elefante, né? Se eu der muito zoom aqui, a imagem não fica tão boa. Já está com 259. Essa imagem, o tamanho dela é para ser desse tamanho. É uma folha A2, tá? Então o tamanho dela é esse aqui. Vou aproximar só para você dar uma olhada aqui. Então ela está amarrada aqui e tal. O elefante está colocando a asa dela aqui, tá vendo? Ele tá como se fosse uma cirurgia, né? E aí é que tá. Isso já tem tempo, essa arte aqui. Então essa foi a arte que eu fiz. Então eu fazia esse tipo de arte para as pessoas que eu conhecia. Eu entrava em contato, falava, e tal, eu faço fotomontagem. Às vezes a pessoa perguntava, faz uma foto minha, não sei o quê. Quando eu comecei a fazer as fotos das pessoas que eu conhecia, as pessoas iam pedindo. Então ela falou comigo, eu queria ser um anjo de asas brancas e tal. Eu criei essa história na minha cabeça aqui, né, de um elefante que é responsável por colocar a asa nos anjos, essa coisa toda. Então vamos voltar lá que eu gosto de ficar olhando para você enquanto a gente está conversando. Então é isso. Então a ideia é essa, você pegar e começar a mostrar para essas pessoas mais próximas, você envia essa imagem, você faz esse conceito de ideias aí para a pessoa e dá para ela, se ela quiser postar, porque se ela gostou, ela vai postar na rede social dela, entendeu? Então você dá para essa pessoa a foto, já é uma maneira de você começar a lidar com o público, porque isso é importante, você conseguir lidar com o que vai acontecer quando a sua arte for para as redes sociais, quando outras pessoas tiverem acesso. Você precisa fortalecer essa tua forma de lidar com essa situação. Porque se você não conseguir lidar com isso, com o que as pessoas vão dizer, se você ficar com muito medo do que as pessoas vão dizer, você nunca vai conseguir se desenvolver na fotomontagem. Você vai ficar sempre inventando uma desculpa, uma procrastinação para não começar. Então, a minha ideia é essa. Oferece umas fotomontagens suas e coloca com uns amigos seus, pergunta o que a pessoa gostaria, faz uma surpresa, manda de forma de surpresa, porque aí você vai ter um feedback e isso fortalece você a se desenvolver na fotomontagem. Então, essa é uma dica que eu dou, entendeu? Então, todo mundo, esse medo, então, ele é natural, esse medo de você começar a fazer suas fotomontagens, começar a mostrar, ele é natural e você tem que lidar com ele dessa forma, natural. Né? É igual você estar andando na chuva sem guarda-chuva, começou a chover, você vai ficar molhado, vai entrar água no sapato, é natural. Não adianta você ficar desesperado e tal. É natural, vai acontecer, vai ficar molhado, vai chegar em casa, vai trocar de roupa e pronto, acabou, entendeu? Tem que lidar com isso com naturalidade, é a única forma de você conseguir realmente evoluir na fotomontagem. O que você precisa é ter a compaixão que geralmente a gente tem com as outras pessoas, né? Geralmente você vê uma pessoa que está começando alguma coisa, por mais que o trabalho não esteja legal, você fala, nossa, não, mas você está evoluindo, é isso aí, vai por esse caminho. A gente tem essa compaixão pelo próximo, né? Mas às vezes a gente não consegue ter essa compaixão com a gente mesmo. E é isso que você tem que aprender, é isso que você tem que desenvolver, essa compaixão com você. Você está começando, você não tem obrigação de fazer bem feito, ou de estar 100%, sabe? Não tem obrigação nenhuma, você tem a obrigação só de aprender, de se desenvolver. E quando você começa a lidar com isso dessa forma mais calma, mais tranquila, a tendência é uma evolução muito mais rápida, porque você consegue sentar para criar, você consegue sentar para estudar sem ter a frustração de eu não consigo, eu não vou conseguir, não levo jeito, eu não tenho equipamento X, eu não tenho uma mesa digitalizadora. Você vê, eu estou com o mouse aqui, tudo bem que eu não estou desenhando e tal, mas eu estou com o mouse. Então o mouse dá para fazer, eu comecei com o mouse, na época que eu comecei a fazer fotomontagem, mesa digitalizadora nem existia, existia para assinar, mas ela não tinha uma eficácia tão boa para fazer desenhos, ela não servia para desenhar, geralmente para fazer assinatura, para marcar uma coisa ou outra. Não era uma mesa que nem tem hoje em dia, que você consegue colocar pressão na hora que escreve, você consegue inclinar a ponta dela e ela dá essa inclinação, essa ideia de inclinação na tela. Então, quer dizer, eu comecei com o mouse, então é possível começar com o mouse, dá para começar com o mouse sem problema nenhum. Então, quando você começar a lidar com essa situação de forma natural, vai ser muito mais fácil e ter essa compaixão. Então, já que você tem compaixão com as outras pessoas que estão começando, que erram, ou que estão, sabe, nesse momento de aprendizado,
Traz isso para você também, seja compassivo com você, tenha essa compaixão com você mesmo. Isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento na fotomontagem. Como é que eu descobri que a maioria das pessoas não consegue colocar em prática o que aprendem sobre fotomontagem? Por que elas não colocam isso em prática? Porque eu passei por isso também. Então eu vi as coisas, eu ficava só naquela de procrastinação, depois eu faço, isso é fácil demais. Então eu não colocava em prática. Então eu sei que todo mundo passa por isso. As aulas que eu criei para você, elas são voltadas para você colocar em prática, você já colocar aquilo para fazer. E a forma como eu encontrei é uma forma de dar base e criar um degrau, da base, criar um degrau. Então a coisa é degrau por degrau. Então se você deixa de praticar uma das coisas que eu estou dizendo, mais para frente você vai sentir falta disso que você deixou de fazer. E é a prática que vai dar para você a forma de memorizar ali, de entender o que você precisa fazer. Se você não pratica, você só escuta o que eu falo, você não consegue aprender de verdade, né? Existe até uma frase, né, dizem que é do Confúcio, que é: se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu lembro. Se eu faço, eu entendo. Acho que é isso, eu entendo. Então, quer dizer, você não precisa só escutar, não é o suficiente, você vai esquecer, né? Então você precisa praticar, você precisa colocar em prática ali o que você tá aprendendo para que aquilo se desenvolva. Então, não entra no erro de fazer que nem eu fiz durante muitos anos. Não, eu vou me preparar para começar e tal. A preparação é essa, é você saber que você vai passar por dificuldades e você tem que lidar com essas dificuldades. É só isso. Não tem segredo. Eu sei que dá medo, que às vezes dá, né, aquele nervoso, dá aquela, tipo, não vou me expor tanto assim. Então procura pessoas mais próximas de você para criar a tua arte e dar para a pessoa. Olha, eu fiz uma arte sua aqui e tal, vou dar para você. Olha, pô, lembra que você falou daquele pôr do sol que você imaginou, ou você contou um sonho, então eu fiz uma arte baseada naquilo, eu estou mandando para você, entendeu? Que é uma pessoa mais próxima, você vai aos poucos começando a lidar com isso. Agora também não acostuma a fazer isso só para as pessoas próximas e só assim. Então você tem que se expor de verdade, colocar para outras pessoas, colocar na rede social para as pessoas criticarem mesmo, para você ter um feedback. Se você não tiver um feedback, você não consegue se desenvolver. Você vai ficar naquilo ali, naquela mesmice. É claro que assim, o próprio artista, né, você vai cobrar de você mesmo uma evolução, mas é bom você escutar os outros falando, entendeu? Isso acaba motivando você, mesmo que seja negativo. Você tem que pegar o negativo ali e levar ele para o lado positivo. Fala, a pessoa está falando mal disso aqui, pô, deixa eu ver como é que eu posso melhorar nisso aqui, entendeu? E é isso. E é claro que você também tem que ter um senso crítico. Se você sentir que a pessoa está criticando só por criticar, que é uma crítica infundada, uma crítica sem nenhuma noção, leva aquilo na boa, né? Finge que não aconteceu, deixa falar, bloqueia, né? Exclui aquela pessoa da tua rede social. Mas o que você precisa é isso, você precisa praticar, né? Você precisa fazer. Se você não fizer, você não vai conseguir evoluir na fotomontagem. Foi demorado para mim aprender a lidar com a dor de não conseguir criar as fotomontagens do jeito que eu queria? Foi realmente muito demorado. Foi um processo que, assim, muito sofrido, mas eu entendo hoje que isso aconteceu porque eu não tinha um direcionamento. Quando você tem um mestre, um tutor, uma pessoa que está direcionando, isso fica mais fácil, porque a pessoa ela vai ter uma noção do caminho que você está percorrendo. Ela vai entender um pouco das suas dores. Pode ser que dependendo, né? Tipo no caso, eu estou começando a desenvolver esse curso junto com você. Então, quer dizer, existem muitas dores que talvez eu não tenha tido, que você vai ter e de repente você vai colocar aí nos comentários e eu vou ter acesso a uma coisa a mais que eu não sabia. E aí, como eu já tenho, né, um pouco mais de conhecimento, eu vou saber lidar com aquilo, eu vou tentar lidar com aquilo, eu vou pensar, não, o que eu posso fazer para evitar que esse sofrimento seja tão grande, porque assim, você não tem como você evitar o sofrimento, porque o sofrimento é uma coisa muito pessoal. Você pode dar caminhos para a pessoa, olha, isso vai acontecer, você tem que lidar mais ou menos assim. É igual, por exemplo, os pais com os filhos, né? Você vai começar a namorar, talvez essa sua namorada não seja a mulher da sua vida, seja a mulher que vai ter o resto da sua vida. Talvez esse rapaz não seja o rapaz pro resto da sua vida, não seja o seu marido. Então você vai ter que lidar com isso. Então, você preparar um filho para lidar com essa situação, para não sofrer, para não, sabe, praticar uma loucura, porque às vezes tem gente que pratica loucuras, né?
tira a vida, ou sei lá, faz um monte de besteira por causa de uma relação que chegou ao fim. Por quê? Porque ela não tinha um preparo psicológico para estar dentro da relação. Então, quando você quer preparar um filho, você tem que ter isso na cabeça. Da mesma forma na fotomontagem. Eu acredito que assim, eu estou tentando preparar você para que tudo que eu passei seja muito mais fácil de você lidar e muito menos tempo para você conseguir chegar onde você quer, de uma forma muito mais simples. Agora, como eu falei, pode ter coisas que você vai passar que eu não passei, e eu vou tentar entender aquilo, né, com um olhar com o seu olhar, um olhar de quem está começando, e vou tentar lidar. Como é que eu lidaria com isso? Como é que eu posso trazer uma resposta que conforte essa pessoa e faça com que ela não desista, com que ela evolua dentro disso. Realmente foi uma coisa que para mim foi dolorido, mas por quê? Porque eu não tinha um direcionamento. Quando você tem um direcionamento, você sabe para onde você está indo e você tem esse suporte, né, de um mestre, de um professor ali te ensinando as coisas que vão acontecer, como é que você vai evoluir, mostrando a sua evolução, isso se torna mais tranquilo para você, é mais fácil de você lidar, é mais fácil de você começar. A dor de você sentar, né, de frente para o computador e começar a criar suas fotomontagens, ela pode até existir, mas você entende como é que você vai lidar com aquilo, você sabe lidar com aquilo, você se prepara para lidar com aquilo. Então, tudo isso é muito importante. E a única forma de você conseguir ter conseguir lidar com essa dor é entendendo que a dor existe, que ela vai acontecer, mas você consegue passar por ela, né? É igual, teve uma vez na escola que eu tinha que fazer uma apresentação. Inicialmente essa apresentação, ela ia ser só na minha sala. E, tipo, as pessoas que estavam acostumadas, a gente costumava conversar um com o outro, você fala, né? Ah, fulano, não sei o quê. Dentro da sala de aula eu estava acostumado. Só que eu ia ter que fazer essa apresentação na frente de todas as salas, né? Houve alguma coisa lá, não sei o que foi, não sei se era um evento de Dia dos Namorados, Dia das Mães, eu não lembro direito o que era muito pequeno. E eu ia ter que falar com todo mundo da escola, né? Então tinha pessoas que eu nem, tipo, falava, nunca tinha falado com aquelas pessoas. Então, se bate uma vergonha. E na escola onde eu estudava tinha um palco, né? Escola Guatemala, lá no Rio de Janeiro, fica no bairro de Fátima. Então tinha um palco, eu não sei se ainda existe, lá tinha um teatro, né? A parte de teatro. Então tinha um palco, então você fica acima, né? E tal. Quando você começa a falar em público e a apresentar questões, você vai conversar, você começa a ter uns certos tinos. Por exemplo, você olha, você se coloca numa posição onde o refletor fica na sua frente e você não vê as pessoas, só vê o refletor. Então você consegue lidar melhor que você está olhando para o refletor. A pessoa que está lá embaixo acha que você está olhando para ela, mas você está olhando para o refletor. E o rosto da pessoa, a forma como a pessoa lidar com alguma coisa que você fala, porque tipo, você falou uma coisa, a pessoa faz uma cara, você já, o que eu falei de errado, né? Você começa a se questionar. Quando você tem os seus pontos de visão, você consegue lidar em cima do palco, fica mais fácil. Só que eu era uma criança, eu não sabia lidar com aquilo. Então aquilo para mim foi muito dolorido. Eu falei com a professora, eu falei, tipo, faltando, sei lá, menos de um minuto para começar, eu falei com a professora, eu não vou fazer a apresentação, eu estou nervoso, eu estou com vontade de ir no banheiro. A pessoa fica desesperada, né? Daquela dor de barriga, aquela coisa. Não é uma dor de barriga, mas é como se fosse uma dor de barriga. É a defesa, né? São os hormônios do seu organismo lutando para você não chegar ali, né? Porque você está com tanto medo, parece que você vai morrer. Enfim, é uma coisa que eu tive que aprender a lidar. Então, quando você entende, né, que aquelas coisas vão acontecer, fica mais fácil, o caminho fica mais aberto. Olha, você vai passar mal, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo, vai acontecer isso, se falarem isso, você vai sentir isso. Então, quando você tem essa direção ali mais ou menos apontada, fica mais fácil de você lidar, fica mais tranquilo a sua caminhada. E é o que eu falei, eu acho que o meu ponto aqui com você, o mais importante é que você não desista da fotomontagem, porque eu conheço muita gente que desistiu porque não tinha uma metodologia de estudo, não tinha uma metodologia, tinha muitos medos, tinha muitas frustrações, tinha muita coisa, muita bagagem emocional, né? E outras também, no caso de procrastinação. Então, tudo isso se misturava num bolo doido e a pessoa não conseguia dar andamento no seu desenvolvimento da fotomontagem. Mas eu acredito que sim. Quando você tem uma direção, fica mais fácil de você lidar com isso. Então, essa demora, ela
ela minimiza muito, ela perde totalmente a força. Então, fica muito mais fácil e fica muito mais gostoso o aprendizado. Qual é o ponto que você deve dar mais atenção quando você for começar a fazer suas fotomontagens? O que você deve ter na sua mente de mais importante? O que você deve ter na sua mente na hora de começar a estudar fotomontagem? A primeira coisa é a honestidade. A honestidade é com você mesmo. Você ter a honestidade de falar, não, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não sei lidar com isso. Então, você entender as suas limitações, seja honesto com você mesmo, você ter essa honestidade com você mesmo, entender que você vai ter limites, você entender que você tem os seus limites, que você tem até onde você pode ir. Às vezes, eu posso ensinar uma coisa que, sei lá, você não curte fazer, não, essa arte aqui eu não vou fazer, mas vou fazer uma arte que seja parecida com essa, mas vou usar essa técnica, mas não vou fazer uma arte igual a essa. Então você tem que ter esse entendimento, né, de quem é você, quais são os seus limites, para você poder evoluir. Então, para evoluir, você tem que primeiro entender os seus limites. O outro ponto da honestidade com você mesmo é você saber, olha, eu tenho 5 minutos para estudar por dia. Porque geralmente isso aconteceu muito comigo, tanto é que eu tenho uma vastidão de livros, né? Eu tenho um cartão de memórias que tem mais de 6.000 livros, se eu não me engano. Acho que é 6.000 livros. E esse cartão de memórias tá cheio de livro por quê? Porque quando eu ia aprender uma coisa, eu baixava, sabe, vários livros daquele assunto. Eu estava lendo um livro, aí o autor falava de um outro autor, da onde ele começou a fazer o estudo, então eu pegava também o livro desse autor para poder estudar também. Quer dizer, o cara já pegou e resumiu um livro, então eu pegava o livro que eu estava lendo, que era tipo um resumo, não é um resumo, né, mas é um estudo com um certo filtro em relação àquele outro autor, então eu pegava e lia esse autor e ainda lia o outro. Então, quer dizer, eu fiquei com um monte de livros. Então, a gente tem essa mania de encher de livro. Eu vou separar esses 5.000 tutoriais aqui, vou fazer tudo. Eu vou pegar esse 1.000.000 de livros aqui. Não vai funcionar. Você tem que saber quais são as suas limitações. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Eu controlo. Eu vou estudar, eu vou fazer isso aqui, eu tenho esse tempo de estudo, eu vou estudar isso aqui, eu vou focar só nisso. É o caso que não aconteceu comigo. Por exemplo, como eu estava começando e não tinha uma direção, eu ia pegando tudo também, entendeu? Mas no seu caso, eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Então eu vou mastigar mais ou menos as coisas aqui e vou te dar, olha, faz assim. Segue isso aqui, ó, lê esse autor aqui, né? Vê esse vídeo aqui. Então eu vou tentar te direcionar para uma forma que não seja tão cansativa e que você não tenha que entrar nessa neura. Então você tem que ter essa honestidade com você. Se você só tem 5 minutos para estudar, é 5 minutos que você vai estudar. E uma coisa que eu quero dizer para você, 5 minutos é o suficiente para você desenvolver uma técnica em fotomontagem ou em qualquer coisa até, né? Existe não sei se você já escutou isso em algum lugar, tem gente que fala que para você se tornar, para você aprender alguma coisa, você precisa de 10.000 horas, né? Só que esse conceito de 10.000 horas é um conceito de excelência. Então é para você se tornar o top, né? Não é essas 10.000 horas não é para você aprender alguma coisa. Então existe uma confusão aí. Tem até um vídeo do Joshua Kaufman. Eu vou deixar o link, depois eu vou pegar o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição para você. Ele fala sobre as 20 horas. Ele fala que 20 horas é o suficiente para você desenvolver, para você aprender uma técnica, né? Para você desenvolver um conhecimento, para você aprender uma coisa nova. Então existe uma confusão nessas 10.000 horas. 10.000 horas são 5 anos, se eu não me engano, estudando 8 horas por dia, ou seja, é muito tempo, né? Então ninguém tem esse tempo, né, de parar 8 horas e ficar estudando durante 5 anos. E você vê que esse estudo ele se contradiz, porque se você analisar, por exemplo, para tirar a carteira de motorista, você não fica, né, 10.000 horas estudando para poder dirigir um carro, né? Você tem poucas horas de aula ali, sei lá, são 30 horas de aula dirigindo, né? Se eu não me engano, são 30 horas, são 30 aulas, 1 hora, eu acho, 40 minutos de cada aula. Enfim, não chega a 10.000 horas. E você aprende a dirigir o carro, né, nesse período. Então você não precisa de 10.000 horas. Então o Joshua Kaufman, ele explica isso nessa apresentação dele no TED. Então ele fala como é que ele chegou a essa conclusão, né, como é que ele chegou a esse resultado de 20 horas. E essas 20 horas é o tempo total, ou seja, você pode partilhar os horários. Eu tinha feito até uma conta aqui, ó, deixa eu fazer aqui, pegar aqui na calculadora, que é 5 minutos vezes
30 dias é igual a 150 minutos, vezes 10 meses. Então vamos supor que você vai demorar 10 meses para poder se desenvolver dentro da fotomontagem, né? Se tornar um artista que domina a parte básica, consegue criar suas fotomontagens, tem desenvoltura para desenvolver os seus conceitos, enfim. Você não é o expert, você não é o top dos tops, mas você já consegue se desenvolver, tá? Então, 5 minutos vezes 30 dias dá 150 minutos, vezes 10 meses, né? Vezes 10. Deu 1.500 minutos, né? 1.500 dividido por 60 segundos, né? Que é o tempo ali. Então, ou seja, são 25 horas. Ou seja, se você praticar todos os dias 5 minutinhos, você já consegue se desenvolver dentro da fotomontagem, já consegue se tornar um artista acima da média. Você já conhece, já domina a fotomontagem, conhece todos os princípios, conhece as ferramentas, fazendo isso 5 minutos por dia. Quer dizer, todo mundo tem 5 minutos. Então você precisa ter essa honestidade com você mesmo. Eu tenho 5 minutos, eu tenho 10 minutos, não importa o tempo que você tem. O importante é que você pratique isso, é que você coloque isso em prática. Você fazendo isso, você vai conseguir se desenvolver. Agora, são 5 minutos praticando realmente. Você consegue chegar nesse nível onde você se torna um artista acima da média. Você não vai ser o top dos tops, mas você vai estar acima da média. Você vai estar ali se exercitando e praticando isso todos os dias. Então você vai praticar isso durante 5 minutos. Por exemplo, você vai pegar uma imagem de uma bola, tá? E você vai recortar essa bola. Porque a bola, uma bola, ela é mais fácil de você cortar, né? O movimento é circular, é mais fácil. Só que você consegue praticar a curva no recorte. Então você vai começar a recortar. Todo dia você pega uma bola diferente, abre lá no Inkscape, que é a ferramenta que eu aconselho você usar para você cortar as imagens. Se você ainda não viu a aula onde eu falo e explico sobre cortar imagens, dá uma olhada. Eu vou deixar um card aqui para você também, para você dá uma olhada depois desse vídeo. No final dessa aula aqui, você dá uma volta lá e dá uma olhada nessa aula de corte. Então você vai pegar e vai abrir uma bola dentro do Inkscape e você vai fazer 5 minutos. Se você tem só 5 minutos, você vai fazer 5 minutos de recorte dessa bola, entendeu? Aí amanhã mais 5 e nisso você vai praticando. Você vai ver que você vai começar a evoluir no recorte da bola. E a bola, por ser uma forma curva, você vai treinar a curva, que é um dos movimentos. É um dos movimentos mais difíceis de você fazer na hora de recortar uma imagem. A curva é mais complexa de fazer, mas você vai conseguir dominar ela fazendo 5 minutos por dia. É muito simples. Depois que você sentir que você está recortando muito bem a bola, você começa a recortar gramado, por exemplo. Tirar as gramas, você pega um gramado, um campo de gramado e começa a recortar a grama, sabe, naquelas curvinhas da grama, para você treinar as curvas. Essas curvas são boas para depois você treinar para cortar cabelo, para você cortar pelo de animal, enfim, você vai se desenvolvendo. Uns 5 minutos, você não precisa mais do que isso. Então você para hoje, faz 5 minutos, corta uma bola. Se for a primeira vez, não vai ficar bom. A segunda também não vai, a terceira, mas a quinta, a sétima, a oitava, a 10ª bola que você vai estar recortando, você vai estar muito melhor do que na primeira, entendeu? E você vai se desenvolvendo. Então, quer dizer, 5 minutos você consegue fazer isso. Só precisa ter uma ideia ali de conceito. Então, por exemplo, o Joshua, no curso, lá na palestra dele, ele fala sobre isso. Sobre você quebrar o que você quer aprender em pedaços e pegar os pedaços menores e aprender os pedaços menores. É o que eu estou falando para você. Recortar. Aí você, geralmente, o que você faria? Você ia colocar um personagem inteiro e ia tentar recortar esse personagem. Só que o personagem ele tem uma complexidade na hora de recortar. Então você não vai conseguir cortar o cabelo bem, talvez a roupa não fique bem cortada, e isso cria uma frustração. Agora, se você pega uma bola, que é um círculo só, e tenta recortar ele, você vai estar treinando a habilidade da sua mão na hora de fazer esse recorte, vai estar treinando a ferramenta de recorte para você conhecer, né, como é que você mexe com ela, como é que você puxa ela, enfim, você vai conseguir vai começar a mexer, né, com essa ferramenta e isso vai se tornar cada vez mais fácil. E é um formato fácil de lidar. Então, quer dizer, é muito mais fácil de você ficar satisfeito com o resultado final. Pô, eu consegui recortar legal, pô, eu tô recortando bem. Aí você já parte lá pro recorte do gramado, que nem eu falei. Esse é o segredo. É você não ter pressa,
e fazer do jeito que você, no tempo que você pode fazer, né? Usar o seu tempo ao seu favor, ter essa mentalidade. Eu acho que o grande segredo é esse, ter essa mentalidade de que você pode evoluir, só depende de você, você pode fazer. Faz devagarinho, não precisa fazer correndo, não precisa fazer com pressa, não precisa botar um personagem super complexo na hora de recortar, né? Faz uma coisa mais simples e depois você vai evoluindo. Quando você estiver praticando o simples, você está praticando as curvas que você precisa fazer na hora de um recorte, você está praticando cada movimento ali e isso vai te facilitar na hora que você tiver que fazer os recortes mais complexos. Mas se você só tem 5 minutos, é os 5 minutos que você vai usar, seja honesto com você, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o link para você ver esse TED, né, essa apresentação do Joshua. Eu vou deixar também um link para você, são 10 PDFs, se eu não me engano, que eu fiz de uma aula bem anterior aí, que eu ensino você a usar o mouse. Então, são PDFs com alguns desenhos onde você tem que usar o pincel ali para fazer alguns recortes, fazer alguns desenhos. É igual aquelas letras de criança, né, que você aprende na escola, é exatamente igual aquilo. Então eu vou deixar esse PDF para você poder baixar e você praticar isso, porque é legal você praticar a mão, né, no mouse ali, você fazer os movimentos e tal. Isso vai facilitar bastante na hora que você tiver que recortar. Você vai estar com a mão aí mais ou menos aquecida e trabalhada para fazer isso. Então são 10 PDFs, se eu não me engano. E lá também tem outros PDFs também, outros materiais, se você quiser baixar e dar uma olhada também, você fica à vontade, tá bom? Por que é importante você saber que outras pessoas também ficam paralisadas na hora de começar na fotomontagem? Outras pessoas também têm dificuldade na fotomontagem. Isso é bom porque geralmente a gente se imagina o especial, né? A gente imagina que as nossas dores são as maiores, que ninguém sente o que a gente sente, que ninguém passa pelo que a gente passa. Então, quando você começa a ver que aquilo ali é normal, é uma coisa banal que vai acontecer com todo mundo, é mais fácil de você lidar com essa situação. É igual, por exemplo, aniversário, né? Toda criança morre de vergonha quando você coloca ela ali na frente do bolo, né? E você vai bater parabéns e a criança fica ali, todo mundo olhando para ela e batendo palma, ela fica meio acuada, né? Geralmente quando a criança é bem pequenininha, que ela não se dá conta disso, ela não tem um entendimento das pessoas estarem olhando, essa coisa de vergonha, ela não liga muito. Mas quando você vai ficando mais velho, você vai ficando com vergonha, né? Você vai, nossa, tá todo mundo me olhando, será que eu tô bem? Será que minha roupa tá legal? Será que meu cabelo... A gente fica com esse monte de preocupação, né? Então, quando você sabe que todo mundo passa por aquilo ali, é aniversário, vai dar ovada, sabe, aquela brincadeira que você leva dessa forma, fica mais fácil de lidar. Então, é importante você saber que outras pessoas vão passar por isso, ter esse entendimento, porque você consegue lidar com isso na boa, entendeu? Você consegue usar isso a seu favor. Então, um conselho que eu sempre dou também é esse, é você saber pegar essa situação que parece negativa e transformar em positiva, porque tudo tem lado positivo, né? Tudo tem um lado negativo e um lado positivo. O lado que você vai escolher dar atenção é o que vai influenciar na forma como você vai agir, né? Então, se a gente vê o lado negativo, vão olhar para mim, vão criticar, você não vai fazer fotomontagem, né? E isso vai te atrasar. Quando você entende que vão fazer isso, vão olhar para você, vão criticar e vão não sei o quê, mas você não vai morrer, não vai acontecer nada de ruim com você, pelo contrário, você vai poder evoluir, você começa até a usar aquilo a seu favor. E geralmente é isso que eu faço para mim. Por exemplo, ontem eu estava postando alguns vídeos no YouTube, no Facebook e no Instagram, e na hora de postar existe um programa unificado, né, do Facebook, que você publica naquela ferramenta, que é a ferramenta Business, né, e ela publica simultaneamente para o Facebook, eu não sei se é Business, eu acho que é Business, né? Acho que é a ferramenta Business. Ou é uma outra ferramenta. Agora eu não lembro direito. Mas essa ferramenta, ela você publica tanto no Facebook quanto no Instagram em simultâneo. Então, para mim é legal, porque eu publico nos dois lugares o mesmo conteúdo. Quando eu fui publicar, sempre estava dando erro. Entendeu? Eu conseguia fazer uma publicação, mas outras eu não conseguia fazer. Dava erro, dizia que não conseguia, eu tinha que postar primeiro no Facebook, não sei o que, sabe? Uma confusão danada. E eu fiquei naquilo e eu fiquei irritado com a ferramenta, né? Falei, nossa, que coisa e tal. E eu comecei a lembrar desse meu aprendizado, né? Que é exatamente isso. A gente tem que pegar aquilo pelo ponto positivo. Então eu comecei a pensar da seguinte forma, eu pensei, poxa, ainda bem que isso me aconteceu agora, porque eu estou publicando um conteúdo que é importante para você que está vendo, né, para os alunos que estão acompanhando e tal, mas é uma coisa que eu posso postar amanhã ou depois, não vai fazer tanta diferença assim. Mas imagine se fosse um conteúdo que eu tivesse que publicar numa data certinha.
Então eu comecei a ver, falei, eu já tenho que começar a agendar as minhas publicações, entendeu? Porque é um problema com a ferramenta, de alguma forma a ferramenta não identifica o vídeo, porque depois eu recarreguei a página, depois que eu recarreguei, então eu publiquei, vamos supor, eu publiquei um vídeo. Aí quando eu vou publicar, sei lá, o segundo ou o terceiro, ele dá esse erro. Aí eu tenho que recarregar a página e publicar, e ela vai e aceita a publicação, entendeu? Então, eu entendi isso, né? Que acontece isso, mas pode ser mais grave a situação. Então eu já comecei a saber, olha, se eu quero publicar uma coisa que tem que ser publicada no dia tal, na hora tal, eu tenho que publicar pelo menos com uns 2 dias de antecedência, já agendado aquilo, porque já vai estar dentro do aplicativo, né, já vai estar dentro da rede social e ela só vai ali publicar, então não vai dar falha, né, porque a falha dá quando você está enviando, né, você está upando o seu material para eles. Então, quer dizer, eu vi o lado positivo, eu podia só ver o lado negativo, ficar me irritando com a ferramenta, isso não funciona, eu não consigo mandar, eu não sei usar, essa ferramenta é horrível, não sei o quê, mas não, eu consegui mandar. Eu até fiz o seguinte, porque eu peguei e não mandei pela ferramenta, né, quando deu erro. Por isso que eu falei que eu reiniciei a página. Na verdade, eu não reiniciei a página. Eu fechei esse programa que é da própria Meta, né, que é a empresa agora por trás do Facebook e tal. E fechei esse aplicativo, fui no Instagram e publiquei no Instagram. Depois fui no Facebook e publiquei pelo Facebook. Depois eu abri e tentei publicar para ver o que acontecia. E foi. Aí eu entendi que eu tinha que, depois de, sei lá, eu comecei a fazer isso. Cada vídeo que eu upava, eu ia lá e dava, né, recarregava a página, para poder não dar esse travamento. E funcionou, por acaso funcionou. Mas, ou seja, eu podia ter visto só o lado negativo, ficar culpando a ferramenta, ficar chateado, eu não sei fazer isso, não vou publicar mais nada, não dá certo, e levar para esse lado. Mas eu vi o lado positivo e isso me ajudou a entender, não, eu tenho que publicar um conteúdo, quer dizer, me deu uma evolução dentro do que eu estou fazendo, que é a criação de conteúdo para você. Então agora eu entendo que, se eu quero que o meu conteúdo chegue a você na data certa, no horário certo, com uma certa controle, eu tenho que pelo menos 2, 3 dias antes eu tenho que publicar esse conteúdo para você. É tudo questão de ponto de vista, né? Para onde que você vai dar a sua atenção? Você vai dar atenção para o lado negativo da coisa ou você vai dar para o lado positivo? A escolha é sua, né? Só que se você der para o lado negativo, você vai receber todo o ônus e bônus daquela sua escolha. E geralmente quando você vê o lado negativo, é frustração, é medo, é pânico, é desistência. Então você não consegue evoluir. Então o meu conselho dá uma respirada e fala, o Gustavo falou para eu ver o lado positivo, vou tentar ver o lado positivo aqui. Ainda bem que isso aconteceu, né? Ainda bem que falaram mal do meu desenho em relação a isso, porque eu estou começando. Ainda bem que falaram tal coisa, vou ver isso aqui. E é um conceito que eu tenho também. Às vezes vão ter pessoas que vão falar coisas que não tem nada a ver, entendeu? Você está treinando recorte, às vezes o cara vai falar, não, mas psicologicamente o olhar do seu personagem estava errado. Não se preocupa com isso agora, você tem que se preocupar com o recorte. Se você postou uma imagem onde a importância para você estava no recorte que você estava fazendo, se a pessoa não falou no recorte, você pensa, ele nem falou do recorte, ainda bem, ele falou da psicologia, isso aí eu não sei fazer mesmo, então para mim tá beleza. Se ele não falou do recorte, então porque o meu recorte tá bom. Você tá entendendo? Como é que você consegue ver o lado positivo das coisas? Como é que você consegue andar na parada de forma sem ficar com esse sofrimento, com isso na sua cabeça, isso te colocando para baixo? Então a ideia é essa, foca no que é positivo, foca que o que você tá errando agora é um aprendizado para você evoluir. Sem isso você não evolui também. Se todo mundo falasse tá perfeito, você não conseguiria evoluir. É claro que a gente, como artista, eu falo isso porque eu tenho esse espírito de artista, todo mundo desenvolve isso, ou já tem, eu desenvolvi no caso, né? Você começa a cobrar muito de você, a gente cobra muito da gente, tá? O artista cobra muito. Então, é o que eu sempre digo. Eu olho para uma arte minha e eu falo, eu acho que tinha que perder mais 1h30 ali fazendo aquilo ali. Acho que eu tinha que perder mais. Então, quer dizer, se você também não chegar e falar assim, não, eu tenho que ter um determinado limite para terminar a minha arte, você nunca termina. A arte fica em aberto para o resto da vida. Então, todo mundo vai ter essa paralisia exatamente por isso, né? Porque todo mundo passa por isso. São dores que todo mundo vai passar. Então, quando você sabe que todo mundo vai passar por isso, você consegue lidar com isso de uma forma mais entendível. Não sei se existe essa palavra, mas você entende essa situação, né? É igual, por exemplo, você vai andar de bicicleta.
né? Você não sabe andar. Você entende que se você não colocar joelheira, capacete, se você cair no chão, você vai arranhar teu joelho, entendeu? Vai doer. Aí você tem que escolher, pô, eu vou colocar isso, porque ninguém quer pagar mico de botar joelheira, capacete, né, cotoveleira, mas a pessoa tem que escolher. Ou eu pago o mico e não me machuco, ou eu fico de bam, caio, fica todo mundo ri, mas com o joelho todo ralado. Inclusive eu tenho o joelho ralado de bicicleta, né? Aquela coisa de moleque no Rio de Janeiro, né? E a gente acaba se machucando. Mas é uma escolha que você tem que fazer e você sabe o que vai acontecer se você cair da bicicleta, né? É a mesma coisa na fotomontagem. Quando eu te explicando isso, o que pode acontecer, quais são as coisas que acontecem, isso facilita o teu entendimento quando acontece uma coisa ruim na tua situação. E você começa a lidar de forma diferente, que nem eu estou falando. O ideal é o quê? Aconteceu, alguém falou alguma coisa, você está recortando a imagem. O cara veio e fala, não, o olhar do seu personagem não condizia com a expressão do ambiente, sabe aquela coisa meio, meio louca? Aí você fala, pô, o cara está falando disso, então quer dizer, a imagem está bem recortada, ele não falou da imagem, ele não falou que a imagem está mal recortada. Então quer dizer, a imagem está ficando legal. Agora eu tenho que aprender depois, mais para frente, o Gustavo em algum momento vai me ensinar esse olhar do personagem que ele está falando aqui, né? Que o rapaz falou aqui, depois o Gustavo vai me ensinar isso aí. Né? Ou você pode até perguntar para a pessoa, né? Mas qual olhar que você acha que seria mais interessante? Como é que você... Pergunta, né? Quebra a pessoa, né? Quebra ela na ideia. É claro que vai ter um ou outro que é doido que está fazendo pergunta só para te chatear, para te colocar para baixo. Então essas pessoas você tenta nem puxar papo, porque eles querem mesmo isso. Se você falar alguma coisa, ele vai usar outra coisa e vai ficar, sabe, aquela coisa infinita, né? Às vezes tem hater que você consegue quebrar ele. Ele vem com uma fala, com um discurso, com uma situação para cima de você e você consegue, de forma psicológica, afetar ele, não afetar negativamente, mas mostrar para ele quem é você, o que está acontecendo, né, os seus sonhos, aquela coisa toda, e ele reage de forma positiva. Tem outros que vão reagir de forma negativa. Então, o meu conselho para você é não tenta também entrar muito nesse jogo dele. Faz o teu, né? Fez, ele falou, não sei o que, ficou por isso mesmo, beleza. Deixa pra lá, entendeu? Segue teu caminho. E depois, mais pra frente, quando você começar a querer lidar com hater, com como é que como é que você lidar com esse tipo de situação, aí você vai tentando aí. Mas tem hater que nem vale a pena, são pessoas que estão ali mesmo só para colocar uma coisa negativa em cima de você e ver se aquilo pega, entendeu? Eu, geralmente, quando a pessoa fala umas coisas muito agressivas e tal, eu tiro, porque eu acredito, eu não estou dizendo que é verdade, mas eu acredito que quando uma pessoa fala uma coisa negativa, outra pessoa vai ver aquilo e acaba falando também, ou acaba também, sabe, batendo de frente com aquela pessoa, mas é isso, e gera uma confusão que não tem nada a ver com o que você está querendo falar, né? Você está querendo mostrar sua fotomontagem, está querendo mostrar sua arte, você não quer pessoas discutindo porque você postou uma publicação, você não quer pessoas xingando a mãe do outro, não quer desejando mal um pro outro só porque você postou um negócio ali, entendeu? Então, quando eu vejo que é uma pessoa muito agressiva, eu bloqueio, entendeu? Bloqueio e a pessoa não tem mais acesso a mim, nunca mais vai conseguir falar comigo, entendeu? A chance que tinha para poder desenvolver uma relação comigo de coisa, acabou, fica zero, entendeu? Então eu prefiro lidar assim, para mim é mais fácil, né? Porque é igual a vida, né? Imagina se eu andasse na rua, toda pessoa que passa por mim, eu ficar questionando, ou ficar, sabe? Se a pessoa olha para mim de cara feia, é problema dela, eu vou embora, sigo o meu caminho, eu não vou ficar discutindo. Então é a mesma coisa que eu faço nas redes sociais, eu ajo da mesma forma dentro das redes sociais. Aí você pode falar, mas Gustavo, eu tenho muito medo das pessoas começarem a zombar das minhas fotomontagens, zombar do que eu estou fazendo. Como é que eu lido com isso? Você tem que entender que é exatamente por isso que você tem que começar a se expor. Exatamente para você poder quebrar esse medo. Enquanto você tiver esse medo, carregar esse medo com você, você não vai conseguir evoluir na fotomontagem. Você vai fazer sempre a coisa meia boca. Por quê? Porque primeiro que você não precisa mostrar para ninguém. Então, se tá bom ou não, é indiferente para você. Então você precisa quebrar isso, você precisa saber que isso vai acontecer e usar isso ao seu favor. Saber que somente através da dor que você consegue evoluir. Em qualquer coisa, você pode ver que quando você inicia qualquer aprendizado, esses aprendizados vão ser dolorosos. Por quê? Porque você está saindo de um local que você conhece, está indo para um local desconhecido. Então isso causa dor, isso causa tensão, isso causa medo, né? Isso causa frustrações, isso causa uma série de coisas dentro do seu organismo. Isso é químico, na verdade, né? A gente às vezes fica pensando... Eu gosto muito de ser racional em relação às coisas que eu penso, né? Eu tento sempre levar para o lado da racionalidade. Então você tem que entender isso, que isso é química.
Quando você tem um medo, isso gera química em você. Tem até uma matéria, uma coisa que eu li, eu não sei aonde, não sei se eu vou saber, vou encontrar isso, mas eu li sobre o cinema. No cinema, quando você está vendo um filme ali que eles querem que você sinta medo, eles vão mexendo na temperatura do ar-condicionado, eles vão deixando a sala mais fria para você ficar, porque o frio ele causa o seu corpo, ele começa a tremer para poder aquecer, né? Então essa tremedeira a gente associa isso a medo, né? Então quando você vê uma cena de pânico na tela do cinema e o ambiente está frio, você está tremendo, né? Está gelado, aquilo gera mais medo ainda em você. Então tem uma série de coisas que isso é bioquímico, isso é químico, isso é sensorial. Tem também filmes, eu acho que era Hitchcock, que ele gravava cenas de abatedouro de porcos, umas cenas acho que é a cena daquele filme. Eu vou trazer aqui para você agora a imagem para você ver. Já peguei aqui na internet, é desse filme aqui. Eu não sei se você já viu, lembra dessa cena? Essa cena é Psicose. Se eu não me engano, essa cena aí, na hora que o assassino vai esfaquear essa moça, ela tá no banho, ela vai ser esfaqueada, os sons que tem, existe uma melodia, né, que é tocada. Essa melodia foi gravada num abatedouro de porcos, porque o porco ele tem aquele grito como se fosse uma criança chorando, uma coisa assim, né? E isso mexe com o nosso psicológico. Então, ele usou esse som nesse filme para poder causar esse sentimento de desespero na plateia, né? Então, vou voltar lá para o que eu gosto de ficar olhando para você, como você sabe, né? Então, você vê, essa parte aí, ela é despertada através da nossa bioquímica, né? A própria química do nosso organismo cria isso. Então você tem que ter esse entendimento, que isso é uma coisa normal, que vai acontecer com você, aconteceu comigo, acontece comigo, vai acontecer com todo mundo que é artista, com quem não é artista, acontece com todo mundo. Então é uma coisa que a gente não tem como fugir, a gente só tem que saber que existe, para a gente poder, quando acontecer, saber lidar com isso, né? É igual, por exemplo, um sistema de segurança. Aqui na Europa, eu nunca tinha trabalhado em locais assim, em fábricas, né, no Brasil, mas aqui na Europa você tem um sistema de segurança. Acho que mesmo no Brasil tem fábricas também que fazem a mesma coisa. Então você sabe das coisas que podem acontecer, então um incêndio, aí você sabe que você tem que seguir as setas que estão no chão, você sabe quais são as portas de saída, você conhece os locais para onde você tem que ir, você sabe onde é o ponto de encontro que as pessoas têm que ficar antes de saírem da fábrica para poder saber a contagem, saber se tem alguém, se ficou alguém dentro. Ou seja, é mais ou menos isso que você tem que fazer na fotomontagem. Você sabe que determinadas coisas podem acontecer e você tem que entender como é que você lidar com isso. Não é fácil, né? Você está num incêndio, numa empresa, não é fácil lidar com aquilo, mas a gente tem que lidar. É a mesma coisa na fotomontagem. Não é fácil você chegar a uma pessoa e começar a te criticar, você se expor para as pessoas. Isso não é fácil, realmente, mas é o que tem que fazer. É a única forma que você consegue evoluir é fazendo isso. A evolução, ela depende dessas coisas que vão acontecer para você chegar no próximo nível. Então você tenta colocar isso na sua cabeça, pô, está acontecendo isso agora, mas isso é para minha evolução. Como é que eu uso isso para evoluir dentro da fotomontagem? Pô, a pessoa falou que eu não estou fazendo tal coisa de forma errada, pô, o meu recorte está feio. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que está errado no meu recorte? Não, realmente, aqui está um pixel errado, isso aqui está errado, não tá no formato que devia estar. Então você vai e se cobra dentro daquilo. Agora, se você está apresentando uma fotomontagem onde a questão sua não é o recorte e a pessoa está falando que você devia ter feito em preto e branco, então isso é uma questão pessoal dele, ele quer em preto e branco. Ele não tira o mérito, né, do que ele está falando. De repente ficaria legal em preto e branco, mas a sua questão não é o preto e branco agora, a sua questão é o recorte, entendeu? E você não precisa nem deixar isso claro para a pessoa, para não gerar um mal-estar. Só agradece o feedback, pô, muito legal o feedback, pô, achei interessante o seu conceito e tal, pô, vou ver se eu aplico isso nas minhas próximas obras. Pronto, acabou. Você criou aquilo um aprendizado para você, não gerou uma inimizade, você se expôs, se expôs de uma forma legal, entendeu? Correta, e está evoluindo dentro do processo. E é isso que é importante dentro da fotomontagem, você saber se expor, saber que isso vai acontecer e é natural para todo mundo você ser criticado ou não, né? Você pode ser criticado, como pode também a pessoa bater nas suas costas. Nossa, tá ótimo, mas pô, poder estar falando, tá mal feito e tal, entendeu? Então, tanto a pessoa criticar de forma positiva como de negativa, você não tem que pegar isso e trazer para você. Vê de fora, você mesmo se autocritica, você vê se é para aquele lugar que você está querendo ir, se é aquela evolução que você está querendo ter. Então, tenha isso em mente. As coisas vão acontecer e você precisa saber lidar com essas coisas. Mas, Gustavo, existe alguma forma de eu me expor, mas não me expor tanto para esse sofrimento ser menor?
Existe uma forma de você fazer isso, que seria, você cria um perfil fake seu, você cria um artista na sua mente, né, um super artista, um mega artista, cria o artista que você quiser, a artista que você quiser dentro de você, e cria um perfil para esse artista. E não aparece nas fotos, né, claro, senão você vai estar se expondo você mesmo. Então você vai expor um artista, é como se você estivesse fazendo um trabalho de cinema, você é um artista agora, um artista de cinema, tá? Você é um ator, no caso, ou uma atriz. Você vai pegar e você vai criar esse personagem. É um artista que gosta de falar de temas sobre a noite carioca, sobre a noite em Portugal, é um artista que veio da Nova Zelândia e mora agora em Minas Gerais, que mora no Nordeste, enfim, vai criar um personagem, vai criar um perfil fake para esse personagem e você vai começar a postar em nome desse artista. Entendeu? Então, esse artista vai ser tipo, existe uma coisa chamada alter ego, né? Então vai ser o seu alter ego, você vai colocar ele ali e ele vai ser você, só que ninguém sabe que é você, porque vai estar escondido, né, nas sombras. Só vai mostrar a arte, só vai falar do que você pensa em relação à arte. Então eu acho que assim você consegue lidar melhor com a exposição. É claro que você vai estar fantasiado de um personagem, então talvez seja um pouco mais fácil de você lidar, e talvez quando você tente fazer a transição de agora eu sei fazer, agora eu vou me apresentar como essa pessoa, né? Como eu sou realmente. Talvez isso cause um pouco de dor também, porque agora é você mesmo que está se expondo, mas você vai ter um pouco mais de segurança de lidar com essa situação, tá? Então eu acho que essa ideia de você criar um perfil fake te ajuda no começo, né? Te ajuda a você colocar suas fotomontagens ali, de lidar com os comentários, porque você sabe que as pessoas não vão falar de você, é o Gustavo, não, o Gustavo, entendeu? Você cria um nome fictício para esse seu personagem e ele vai postar só as fotomontagens que ele fizer, entendeu? Você pode, de repente, usar a sua voz também, ou usar uma voz distorcida, usar um programa para distorcer a voz e falar só, você pode se esconder atrás de uma máscara, você pode fazer também uma brincadeira assim, né? Uma coisa meio de outro mundo, de repente você pode até se apresentar, né? Falar, gente, eu fiz esse canal fake aqui para poder expor minhas artes, eu tinha muita vergonha. Se apresenta, isso às vezes vira até uma coisa interessante para quem vai acompanhar as suas obras de arte, entendeu? Então existe sim, existe essa forma, né? De você meio que se esconder nas sombras. Você vai apresentar suas artes, está apresentando de verdade, são artes que você realmente vai estar aprendendo a fazer, vai estar treinando a fazer, mas ao mesmo tempo você não sente aquilo como se fosse o Gustavo apanhando, né? É o seu personagem, entendeu? Tá escondido, ninguém sabe que é você, só estão falando ali daquela pessoa ali e você lidar com aquilo de uma forma mais tranquila, né? E faz daquela forma que eu falei. Pega uma bola, né, um círculo, e vai treinar cortar bolas, entendeu? Você corta uma bola, não vai ficar legal o primeiro corte, não se preocupe em ficar legal. Tem 5 minutos para estudar? Vai usar só 5 minutos para fazer isso. Então você vai lá, recorta aquela bola e posta aquela bola lá. Entendeu? Não precisa se preocupar, não é você, né? É o seu alter ego, é um personagem que você criou fictício. Então, posta lá e vai desenvolvendo as suas fotomontagens. Então, eu acho que isso te ajuda a lidar um pouco melhor com isso, entendeu? É um pouco mais fácil, porque você não. É claro que a gente sempre sente, né? Que tipo, eu que fiz a arte, a pessoa está falando mal ali, ninguém consegue lidar bem com isso. Mas, de certa forma, você está protegido, você vai criar essa barreira, essa proteção, que ninguém vai saber que é você, né? As pessoas que te acompanham nas suas redes sociais, não vai ser tão vergonhoso assim, né? Quais são os efeitos colaterais de você começar a publicar suas fotomontagens mesmo sem ter o controle técnico, dominar a técnica da fotomontagem? Você vai começar a aprender a lidar com a crítica, que é muito importante para nós artistas, aprender a lidar com a crítica de forma positiva, né? Como eu já falei, se a pessoa falou uma coisa ali, por exemplo, você trabalhou o recorte, a pessoa foi e falou que a textura da imagem devia ser outra, não liga para isso, que você tá trabalhando recorte. Então vê pelo lado positivo, fala, pô, pelo menos não falou do recorte, então o recorte está bom. Então tenha sempre isso em mente, tenta focar sempre na parte positiva do que está sendo dito para você, tá? Então você vai conseguir lidar melhor com o público. Você começa a ter feedback das pessoas, porque algumas pessoas vão falar, vão criticar, não sei o que, mas a maioria das pessoas vão dar feedbacks positivos. Fala, pô, legal isso aqui que você fez, pô, esse conceito aqui, essa ideia de recortar assim, pô,
isso aqui ficou legal. Então a própria pessoa vai trazer feedback para você. Às vezes o feedback é clique em gostei no começo, né? Porque muita gente, quando você está começando, então uma coisa que você também tem que levar em conta, quando você está começando, não vai ter muita gente comentando. Geralmente a pessoa vai clicar em gostei, às vezes não vai clicar em gostei, às vezes só vai visualizar, entendeu? Então não fica muito apegado, mas ninguém está falando nada. Se ninguém está falando nada, beleza, continua fazendo. No momento certo as pessoas vão começar a falar. Você tá ali, não é para receber comentários e isso. Você está ali para expor sua arte, para mostrar o que você está aprendendo, para começar a sentir a dor que é as pessoas te criticarem. Você está ali para isso, é para algum desenvolvimento. Existem vários aprendizados dentro da fotomontagem. Num é você aprender a cortar uma imagem, no outro é aprender a lidar com a crítica do público. A outra é aprender a lidar com não receber crítica do público. Ninguém fala nada, ninguém clicar em gostei. Então tudo ali é aprendizado. Então você tem que aprender a lidar com essas situações. Então um dos efeitos colaterais é esse, é você saber lidar com o que o público vai fazer, com o que o público vai agir, como é que eles vão falar para você em relação ao que você está criando, o que você está expondo para eles. Aproveita a oportunidade, não deixa de publicar. Publique sempre o máximo que você puder, entendeu? Pratique o máximo que você puder. Eu sempre falo, se você só tem 5 minutos, pratica só os 5 minutos, faz os 5 minutos. Mas pratica com vontade, mergulha ali aqueles 5 minutos, foca naqueles 5 minutos. Desliga o telemóvel, não precisa desligar o telemóvel, mas deixa o celular de lado, desliga a TV. Eu gosto, quando eu estou criando, eu gosto de escutar um som, botar uma musiquinha que eu fique à vontade, ou às vezes eu coloco uma música que me conecte com a história que eu quero contar. Então, se é uma coisa triste, eu coloco uma música que vai me trazer essa ideia de tristeza, porque eu vou meio que me ambientando com o que eu quero criar, tá? Então eu acho muito importante você estar se expondo, né? Eu acho que a exposição é o principal para você que quer começar na fotomontagem, é a exposição. Então essa dor, né, que a gente tem no começo, ela só vai mesmo sumir, né? Ela não some na verdade, né? Mas ela vai ficar mais aceitável para você, você consegue lidar melhor com ela quando você começa a mostrar. Né? Geralmente fica, eu vou esperar eu ficar bom para comer. Não, você nunca vai ficar bom. Até hoje, né? Até hoje eu tenho isso. Eu falo, essa arte podia ficar melhor. Eu vou continuar fazendo. Não, só que agora eu tenho técnicas, é o que eu tô tentando ensinar para você. As minhas técnicas, eu tenho uma técnica até onde eu vou com aquela imagem. Então eu sei até onde eu preciso ir com aquela imagem. Pode ser uma coisa muito racional, que perde um pouco da essência artística? Pode ser, mas é uma forma que me ajuda a me manter criando e a não me frustrar, porque é muito frustrante você, às vezes, para na frente de uma arte, podia ficar melhor, não está tão legal, aí você vai, não vou fazer essa arte, vou destruir essa arte. Não. Eu sempre vou até o final, uma coisa que eu sou é essa, eu vou até sempre o final. E o meu final já tem mais ou menos uma parte programada. Mais pra frente eu vou mostrar para você como é que eu programo isso, como é que eu faço essas partes, porque isso é uma coisa que, por enquanto, não é legal você aprender. Você tem que aprender o seu momento, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dando os momentos certos para você aprender a coisa certa e o seu aprendizado ter uma sequência e ser o menos sofrido possível, entendeu? Você pode falar assim agora, mas Gustavo, eu tenho maior dificuldade de ter ideias para começar a fazer as minhas fotomontagens, como é que eu faço? Me dá uma ajuda para eu começar, como é que você acha que eu deveria começar? Eu vou apresentar para você agora um site que ele é muito interessante. Vamos lá para o site que eu já falo com você. Tem esse site aqui, ele me ajudou no começo, que você vai fazendo fotomontagem, chega uma hora que você fica sem ideia. Então eu usava muito esse site aqui. Ele é um gerador de palavras aleatórias, tá? Então aqui você tem um número de palavras que você pode escolher, são até 10, né? Às vezes eu gosto de usar 2. Você vem aqui e coloca em português, né? Deixa eu botar de novo primeiro, clica aqui em português, ele vai para português, você coloca aqui o número de palavras que você quer, geralmente eu coloco 2, 3, e você clica aqui em nova palavra. Aí tá vendo, ele vai aparecer a palavra rancheiro interno. Então eu vou criar um rancheiro, né? Rancheiro é o cara que trabalha no rancho, né? Deixa eu ver se é isso, né? Deixa eu ver aqui, rancheiro. Deixa eu fazer a pesquisa aqui. Rancheiro. Significado de rancheiro no Brasil, né? Habitante, apareceu o Brasil aqui porque eu estou em Portugal. Ele às vezes me apresenta coisas que não são, a palavra é diferente no Brasil, né, para Portugal. Habitante, proprietário ou encarregado de rancho, né? Rancho geralmente é sítio, uma fazenda, uma coisa desse gênero, né? Então é rancheiro o quê? Rancheiro interno, né?
E aí você vai criar um conceito de rancheiro interno. Pode ser um rancheiro dentro de um colégio internato, né, de um internato, ou interno de uma cadeia. Né? Então você vai colocar aquele chapéu de rancheiro. Eu não estou dizendo o que você deve fazer, eu estou dizendo que você tem que pensar nesse sentido. Isso aqui te ajuda a te direcionar. Você está sem ideia, pega aqui 2 palavras ou pega uma palavra só. Eu acho que no início, o ideal para você, quando você está começando, é uma palavra só. Entendeu? Porque aí você vai lidar melhor com isso, entendeu? Então, às vezes aparecem umas palavras que não tem nada a ver, que fica meio, tipo, a rimar, não vale a pena. Então, clica aqui de novo, ele vai, ó, cativo, né? Também não é tão legal. Grama, pronto, grama, gramado, né? Você pode fazer um gramado. Então você vai criar um gramado. Você pode criar um gramado vermelho, um gramado amarelo. Deixa eu ver se tem cor aqui. Tem cores, ó, tá vendo? Criou gramado, aí você vem aqui e clica em cores. Castanho. É que eu estou em Portugal, então o português que está me mostrando aqui é o português de Portugal. Castanho é marrom, né? A gente tem castanho também no Brasil, né? Mas aqui a cor marrom ela é usada para castanho, né? Às vezes tem criança que me vê na rua, eu sou negão, né? Só que aqui eu meio que perdi um pouco a cor, né? Desbotei. E as crianças ficam, ele é castanho, né? Porque a maioria das pessoas aqui é branca, né? Ele é castanho, é uma cor diferente para eles, né? Então você pode criar uma fotomontagem com vários girassóis, né? Você pode uma estrada de girassol, você pode mudar a cor do girassol, a estrada de uma cor, as pontas de outra, enfim, essa página, ela te ajuda a ter ideias do que você vai fazer, né? É claro que ela não vai te direcionar, mas ela te diz, ó, girassol. Então você usa o girassol. Conforme você for evoluindo, você vai aumentando o número de palavras. Às vezes, quando você chegar a 10, né? Não aconselho que você chegue a 10, né? Mas só para você ter ideia. Então, pensando, banco, bolo, dados, matar, brinde, antepassado, evadir, aquecimento e cavaleiro. Aí você vai usar isso tudo, você vai pegar cada coisa e vai criar na sua fotomontagem, vai criar um conceito disso tudo e vai falar na sua fotomontagem. Agora vamos voltar lá para eu poder olhar para você. Então a dica que eu tenho para você é essa. Esse site ele vai te ajudar a ter ideias, né, de palavras, do que você pode colocar na sua fotomontagem. Às vezes, quando a gente está começando, a gente fica totalmente sem ideia, né, do que vai fazer, do que vai falar. Então esse site ele te dá meio que um direcionamento ali. Aparece uma palavra e você tem que falar a respeito dela. Agora eu sempre gosto de trazer um pouco eu gosto de trazer a ciência para dentro do que eu estou explicando para você aqui. Então, tem um estudo, né, que fala sobre o problema da procrastinação, que isso pode dar até problemas de saúde, né? Saiu na revista Veja. Eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu ir lá para a página. Então tá aqui, ó, a matéria da revista Veja de que ano é isso? É de agora, 18 de janeiro de 2023. Né? Eu não sei se... Peraí, 18 de janeiro é hoje? Ah, não, janeiro, a gente está em fevereiro. Viagem. Então é de agora, é uma matéria atual, né? Então ela fala, procrastinação pode levar a problemas de saúde física e mental. Estudo feito com estudantes detectou a piora de quadros depressivos e dores físicas em pessoas mais propensas a esse tipo de comportamento. Eu vou deixar o link da matéria inteira para você ler na descrição do vídeo. Mas dentro da matéria aqui, te adiantando aqui, fazendo um spoiler aqui, ela fala exatamente que quando você não aprende a lidar com a procrastinação, você não consegue quebrar a procrastinação e começar a atuar, isso causa sérios problemas físicos no seu corpo, né? Traz problemas físicos e mental para você. Então, tudo que eu falei aqui hoje para você é nesse caminho, né? É você quebrar essa procrastinação, quebrar esse medo de se expor. Então, isso é uma coisa que você consegue ver como natural, como eu mostrei no vídeo inteiro hoje, né? Na aula de hoje. É uma forma de que existe uma forma de você lidar com isso, existe como você quebra isso. Agora, isso depende de você tem que praticar isso, você tem que entender que essas dores, elas são do seu crescimento, do seu desenvolvimento, você tem que ter isso dentro de você tem que aceitar isso como verdade, porque é a verdade, né? É o que eu falei, tinha falado anteriormente, você saiu, começou a chover, você vai se molhar, entendeu? Você vai se molhar, seu sapato vai ficar com água lá dentro, sua calça vai ficar molhada, seu corpo vai ficar molhado, você vai estar molhado, não tem como você evitar isso, né? A não ser que você tivesse um guarda-chuva, mas eu estou falando de uma hipótese de você estar andando e começou a chover, você nem sabia que ia chover, choveu, acabou, você vai ficar molhado, não tem como evitar isso, entendeu? É igual
a procrastinação, que não é, no caso aqui, eu estou falando da procrastinação dentro da fotomontagem, mas você vê que o que eu estou ensinando para você aqui ultrapassa até mesmo o que a gente está falando. Ele vai para a vida de todas as pessoas, ou seja, a procrastinação aqui não é voltada para fotomontagem, é para qualquer pessoa em qualquer área, para a vida do ser humano. Então a gente precisa ultrapassar a procrastinação, porque senão a gente vai ter esses problemas físicos, de saúde física e mental. Isso vai fazer parte da nossa vida, porque a gente não está conseguindo lidar com essas dores, com essa problemática. Então é muito importante a gente lidar com isso. Como eu já falei, eu vou deixar na descrição o link e já vou falar com você aqui. Então você saber lidar com essas dores, com isso, te faz evoluir não só na fotomontagem, mas como pessoa, em todas as questões da sua vida, né? O que eu gosto muito da fotomontagem é essa conexão direta que ela tem com a vida, né? Com o todo. Às vezes você vai aprender alguma coisa, mas aquilo você não consegue carregar o que você está aprendendo para a vida. Na fotomontagem não acontece isso. Tudo que você está aprendendo na fotomontagem você vai usar na vida, porque a fotomontagem é discurso, né? É narrativa. E a narrativa é isso que a gente está fazendo, é a vida, né? É você contar sobre a vida, é você falar sobre os problemas que as pessoas têm. E é o que eu estou fazendo com você. Apesar de ser uma parte técnica da fotomontagem, você saber lidar com essa problemática, ela também é uma parte que ajuda no seu psicológico fora da fotomontagem, né? Você tem que saber lidar com a procrastinação. A própria matéria da revista Veja fala disso, né? Que quem não consegue lidar com isso acaba tendo problemas de saúde. Depois você dá uma lida lá na matéria, eu vou deixar na descrição o link para você. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. E a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha curtido. Não deixe de compartilhar esse vídeo se você conhece pessoas que gostam também do assunto. É sempre legal a gente criar uma comunidade em volta de um assunto que a gente gosta. Então é isso aí. Um abraço, até a próxima. Fui!